Olá, meu nome é Magno e este artigo tem por título Uso de play-alongs nas aulas de bateria na EMUERN, um relato sobre a sua importância nos processos de preparação para a performance do instrumento. Nesta comunicação, apresento um relato da minha experiência docente, onde, utilizando-me do recurso de áudio conhecido por play-along, pude promover a prática musical entre todos os alunos que orientei durante os 2 anos que ministrei aulas de 2018 a 2020 como professor substituto da cadeira de bateria na Escola de Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a EMUERN, que funciona no campo central da instituição, este situado na cidade de Mossoró, a cerca de 280 quilômetros de distância da capital do estado, que é Natal. Mais especificamente sobre o play-along, em música, é um termo do dicionário inglês e que, se traduzido para o português, temos a expressão toque junto. Em outras palavras, é quando acompanhamos algum ou alguns músicos em uma performance musical pré-gravada, tocando um instrumento musical que não está inserido nesta gravação. Trata-se de um recurso auditivo bastante atual, moderno, tendo surgido mais ou menos na década de 1960 e lá nos Estados Unidos, de acordo com Silva, 2017. Inicialmente, quando se fala em play-alongs, remetia-se a livros sobre um determinado instrumento musical e, para que os leitores desses materiais pudessem acompanhar os exercícios ali propostos, ou ainda para que pudessem tocar no contexto de performance musical, e aplicar os conceitos vistos durante o percurso da publicação, estes vinham com mídias de áudios para tocar-se junto. Sob a grafia para este recurso de áudio, utilizo neste trabalho a forma play-along, por ser a maneira utilizada por muitos livros para esta finalidade, a exemplo de Brazilian Play-Along e Play-Along Flute. O contexto das aulas de bateria na EMUERN dava-se pela atuação em cursos de extensão que são divididos em 3 níveis: musicalização infantil, formação básica 1 e formação básica 2. Ao final de cada semestre, eu realizava um recital para formalizar o encontro do período letivo. Como eu tinha em média um total de 20 alunos matriculados nos semestres letivos e sempre prezava para que todos tocassem nesses recitais, era inacessível ter a meu dispor uma banda base ou ainda conseguir montar e ensaiar com cada um desses alunos um grupo musical específico para se apresentar no dia deste evento. Pela logística, claro, né, sempre evitei essa opção. Nesse sentido, o uso dos play-alongs se mostrava uma opção viável, acessível e logisticamente funcional. Com este recurso auditivo, o estudante pode praticar a música que tocaria em sua apresentação no horário de local que estivesse disponível para ele se dedicar a esta tarefa. Esta foi uma das principais motivações para a aplicação destas músicas sem a bateria no processo de preparação e realização do recital, e desta forma, poder incluir praticamente todos os alunos deste instrumento na apresentação. Além do que foi supracitado, uma situação que em meu tempo de atuação como professor ocorria bastante nos corredores da EMUERN era ver que apenas os alunos mais avançados na prática da bateria eram convidados a participar de algum evento para tocarem. Vendo isto, a possibilidade de um desses estudantes menos avançados no instrumento serem um desses escolhidos era escassa e, de certa forma, utópica. Nesse sentido, poderia acontecer de ter algum aluno ou aluna, após ter concluído o curso, não ter se apresentado ou pelo menos tocado com outro instrumentista ou outros instrumentistas numa situação performática. Outros aspectos reforçam a utilização dos play-alongs, como a logística para conseguir organizar um ensaio de 20 alunos, ter salas disponíveis para todos ensaiarem, conseguir um horário em comum entre os participantes dos 20 grupos, eu estar presente em pelo menos um momento desses encontros para acompanhá-los e ainda pensar numa forma para que a troca dessas bandas fossem tranquilas no dia do evento. Como o play-along é um áudio, geralmente no formato de MP3, onde toda a banda está ali soando, para a apresentação dos alunos eu só precisaria de um notebook, computador ou celular para executar este arquivo, caixas de som, caso eu utilizava duas, uma direcionada para um público e outra para o palco, né, para o aluno, uma mesa de som de pelo menos um canal e com 2 saídas para controlar o volume dos áudios, o equilíbrio entre as caixas, além da equalização dessas, também 2 cabos para a ligação das caixas e um cabo de áudio para ligar o notebook, computador ou celular. Eu utilizava essa configuração porque dispunha dela, mas daria para realizar com menos equipamentos.
Ou seja, ao utilizar os prolongs nos recitais de final de semestre dos alunos de bateria da Emuerne, ainda economizava nesse sentido. Em uma aula mais ou menos entre 4 e 3 semanas antes da realização do recital, eu separava o primeiro momento deste encontro para contextualizar e apresentar este recurso auditivo, o play-along, para os estudantes. Conversava com o aluno sobre qual tipo de música que mais gostava de ouvir e, consequentemente, que queria tocar em sua apresentação. Dos áudios que eu tinha disponíveis em meu notebook, mostrava algumas que talvez pudessem ser interessantes para tocar no evento. Se não escolhesse nenhuma destes, procuraria na internet um em específico e, se na busca não resultasse na seleção de uma música, perguntaria se tinha em mente alguma canção que gostaria de escolher. Como geralmente não encontramos com tanta facilidade a versão de play-along da música que pretendemos tocar, podemos aplicar alguns recursos que existem em sites e em programas para retirar o instrumento ou voz da faixa desejada e, desta forma, podermos utilizá-la nas apresentações musicais. Um exemplo de site que utilizei com os alunos de bateria da Emuerne foi o Moises, que através da inteligência artificial extrai vozes ou instrumentos, né, dos uploads que você envia para a página eletrônica. Esses recitais eram esperados pelos alunos das turmas de bateria com muito entusiasmo. Todos, ao iniciar um novo semestre, já diziam estar esperando o próximo acontecer e comentando do anterior. A dinâmica desses eventos era pensada exclusivamente para eles, para os alunos. Alguns até me pediam para tocar nesses eventos, né, nos recitais, mas eu dizia que o dia era deles, então só eles se apresentariam. A partir da segunda edição que realizei, passei a convidar um baterista atuante no mercado musical da cidade, no caso Mossoró, para fazer a abertura dos recitais. O intuito disto era para que pudessem ver e ouvir um instrumentista próximo a eles e, assim, poder proporcionar uma troca de experiência antes, durante e depois do evento. Eu sempre comprava brindes musicais como baquetas, canecas personalizadas, chaveiros, acessórios para bateria e camisas, né, a exemplo desses, para serem sorteados nos recitais, que aconteciam sempre no período noturno e em um dia da semana que todos pudessem estar presentes. Nas duas últimas edições, após a ideia de uma aluna, comecei a fazer também um coffee break para tornar o ambiente mais familiar e agradável para todos, né? Os pais, discentes, os convidados desses discentes, pois com uma quantidade grande de alunos nessas apresentações, o tempo de duração do evento também era um pouco extenso. Lembro-me que durante o biênio que estive atuando na instituição, apenas 3 estudantes disseram-me que não queriam se apresentar no evento. Um, por ser muito novo, né, tinha 10 anos, e apresentar uma timidez acentuada perante públicos maiores, e como possível solução, na época, propus 2 alternativas para ele. Subir ao palco comigo e juntos realizarmos uma espécie de aula de bateria para a plateia, e B, tocar com um colega, né, um de seus colegas, que conhecia e tinha a mesma idade, com cada um em uma bateria. A segunda opção foi a acordada com o discente que se apresentou, ou seja, tocar com este colega. O segundo a não querer participar dos recitais sempre foi de poucas palavras durante as aulas. Era tímido e perdia o foco da atividade que estava a realizar muito facilmente. Até conversei com a sua mãe sobre o assunto, né, com muita delicadeza, claro, mas me falou que o levava a especialistas desde muito pequeno e nunca obteve um diagnóstico a respeito. Até chegaram a supor o transtorno do espectro autista ou a síndrome de Asperger, mas nunca confirmaram nada. Este o acompanhei por 2 anos, né? Os 2 anos que passei na instituição. E no primeiro recital, após aceitar tocar, queria ficar de costas para o público, ou vendado, né? Deu essas 2 opções para poder participar do recital. Mas após a sua primeira experiência no palco, nunca mais se negou a participar e até gostava, mas sempre com um olhar fixo em algo, geralmente direcionado para o chão. Também não gostava de músicas com letras, porque falava que elas o atrapalhavam, né, a tocar. O terceiro dentre esses que não quiseram tocar no recital, ingressou no curso no último semestre que trabalhei na Emuerne. Conversei bastante com ele e com a sua mãe para que tocasse no evento, mas o máximo que consegui foi que comparecesse no dia da apresentação
E segundo a sua mãe, né, segundo ela, após o recital, este recital que ele assistiu, né, que ele foi plateia, pediu para a sua mãe ir, né, no dia seguinte a uma loja para comprar um par de baquetas, pois ainda nem tinha comprado. Acredito eu que se meu contrato tivesse durado pelo menos mais um semestre, eu veria no palco com os demais alunos. Então, nas considerações finais, né, acredito que neste trabalho me propus a realizar a minha experiência como professor, relatar a minha experiência como professor de bateria na EMUERN, e para a apresentação performática dos alunos deste instrumento em recitais de conclusão dos semestres letivos, a importância do uso de play-alongs no preparo e na solidificação destas apresentações musicais. Foi expresso no corpo desta comunicação que este recurso auditivo pode potencializar a prática performática do aluno do instrumento, por se mostrar uma opção viável, acessível e logisticamente funcional para este processo de ensaios pré-recital, já que o estudante pode praticar a música que tocará, né, em uma apresentação no horário, dia e local que estiver disponível. Também com o uso de play-alongs, foi possível promover a inclusão de todos os alunos no recital, já que ocorria na instituição o fato de apenas os estudantes mais avançados na bateria serem convidados por outros discentes e docentes para apresentações musicais na escola. Vale destacar que a prática com play-alongs não deve ser a única maneira para fazer musical de estudantes ou profissionais da música, pois é apenas uma possibilidade para realizá-la em tempo integral e nada pode substituir o contato interpessoal ou ainda o tocar ao vivo. Outro destaque sobre a utilização dos play-alongs antes e durante os recitais de encerramento dos semestres letivos da EMUERN foi o de poder proporcionar a primeira apresentação musical pública para alguns alunos que nunca o tinham feito e talvez nunca tivessem tido esta oportunidade, mesmo estando matriculados em um curso de música onde tocar deve ser o maior objetivo e não apenas praticar os exercícios em sala durante a aula ou em seu quarto, o estúdio, né? E é isso, obrigado.